Olá, realeza do YouTube, bem-vindo ao canal e à playlist Príncipes Reais, bem-vindo à biografia de Alexei Nikolaevich Romanov, que vem fechar a nossa playlist sobre a última família imperial russa. Aproveite para apoiar o nosso trabalho e garantir a continuidade do nosso conteúdo por aqui. Se quiser e puder, torne-se um membro, indique o canal, ajude-nos a crescer. E senta, que lá vem história. Alexei nasceu em 12 de agosto de 1904, no Palácio Peterhof, na província de São Petersburgo, no Império Russo. Finalmente, depois de 4 filhas, chegava o tão sonhado herdeiro de Nicolau II e Alexandra Feodorovna. O nascimento de um filho varão era tudo que o czar queria. Em seu diário ele não deixou de expressar a sua alegria, abre aspas. Não há palavras suficientes para agradecer ao Senhor por esse alívio que ele nos enviou nesses tempos difíceis, fecha aspas, escreveu o czar. Desde o seu nascimento foi denominado czarevich, ou seja, o filho do czar, Alexei. Era o herdeiro do trono da dinastia Romanov. Ao nascer, recebeu do Império Russo várias condecorações e honras. As primeiras delas, a Ordem de Santo André Apóstolo como cavaleiro, a Ordem de São Alexandre Nevsky como cavaleiro, a Ordem de Santa Ana como cavaleiro da primeira classe, a Ordem de São Stanislau como cavaleiro da primeira classe, e a Ordem Imperial da Águia Branca, como cavaleiro. O filho mais novo e único varão do imperador Nicolau II e da imperatriz Alexandra. Foi adorado por seus pais e irmãs. Era conhecido em família como o bebê. Mais tarde, ele também era carinhosamente chamado de Alyosha. Alexei foi batizado no dia 3 de setembro de 1904. Entre os seus padrinhos, sua avó paterna Maria Feodorovna, o seu bisavô, o rei Christian IX da Dinamarca, também o rei Edward VII do Reino Unido, o príncipe de Gales George e o imperador alemão William II. Já que a Rússia estava no meio de uma guerra com o Japão quando ele nasceu, todos os oficiais e soldados do exército e marinha russas foram os seus padrinhos honorários. Seu batismo foi um grande evento, uma cerimônia oficial na qual participaram alguns membros mais novos da família imperial, incluindo as suas irmãs, as granduquesas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. E já fica aqui o convite para que você conheça a história de todas elas e de seus pais na nossa playlist sobre a última família imperial russa. A corte passou a desconfiar que o recém-nascido e tão esperado príncipe tinha um problema de saúde quando foi notado que seu umbigo demorava a sarar depois de seu nascimento. Alexei tinha poucos meses de vida quando, depois de um fio de sangue começar a escorrer do seu umbigo, se confirmou que ele sofria de hemofilia, uma doença genética e essencialmente hereditária que compromete a capacidade do corpo em formar coágulos sanguíneos, um processo necessário para dar fim a hemorragias. Um minúsculo hematoma podia representar um sangramento interno, podendo resultar na morte do czarevich. A doença era conhecida também como doença real, muito associada a todos os descendentes da rainha Vitória, de quem Alexei era bisneto. A família e seu círculo mais íntimo sabia da condição do czarevich, que foi veementemente escondida do resto da corte, provocando uma intensa crise política e de popularidade por parte dos Romanovs. A condição de Alexei era mantida em absoluto segredo de Estado. Enquanto tentavam esconder a deficiência do filho, até mesmo dos funcionários do palácio, Nicolau e Alexandra se tornariam cada vez mais apartados dos seus súditos, o que ajudava a ampliar o sentimento de insatisfação popular que crescia contra o governo,
em meio às bruscas transformações que marcaram o século XX, trazendo fome e miséria à Rússia. Qualquer queda poderia dar início a uma hemorragia interna que, por sua vez, poderia levar o menino à morte. Vários membros de famílias reais por toda a Europa, que tinham ligações com a de Alexandra, também sofriam desse mal. O garoto teve que passar por diversos tratamentos. Ele gritava de dor constantemente e seus familiares tinham que lidar com isso. A família vivia sob constante tensão. Gostava de usar trajes tipicamente russos e se recusava a falar em outro idioma que não fosse o seu. Apesar de inteligente e afetuoso, a educação de Alexei era frequentemente interrompida por seus ataques de hemofilia e ele era bastante mimado, uma vez que seus pais não conseguiam discipliná-lo devido à sua doença. Pierre Gilliard, tutor de Alexei e das suas irmãs, deixou registrado sobre ele o seguinte, abre aspas, Alexei era o centro das atenções dessa família unida, o centro de todas as esperanças e afetos. As irmãs veneravam-no. Ele sempre foi o orgulho e a alegria dos pais. Quando ele estava bem, o palácio transformava-se. Tudo e todos que lá estivesse pareciam mergulhados na luz do sol. Era muito parecido com a sua mãe Alexandra. Era alto para a sua idade, com um rosto bem definido, feições delicadas, cabelos castanho claros com um brilho ruivo e grandes olhos azuis acinzentados, como os da mãe. Fecha aspas. Os episódios recorrentes da doença e as longas recuperações interferiram bastante na educação dele. Foram contratados 2 marinheiros da Marinha Imperial para tomarem conta do pequenino e, acima de tudo, certificarem-se de que ele não se ferisse. Eles também eram responsáveis por carregar Alexei quando ele não conseguiu mais andar. Sua mãe, sempre muito protetora, o proibiu de andar de bicicleta sozinho ou de fazer algumas brincadeiras, ou até mesmo de brincar em excesso. Apesar das restrições, Alexei era ativo e bem traquina, e costumava rir dos criados que não conseguiam conter suas peraltices. Os cortesões relataram que suas constantes enfermidades também faziam-no sensível ao sofrimento alheio. A única maneira de melhorar a situação era por meio de massagens e exercícios, porém, isso envolvia riscos de mais lesões e sangramentos. Então, era comum que de vez em quando Alexei não pudesse andar. Para se ter ideia da gravidade, os servos precisavam carregar o menino para eventos oficiais. Foi nesse misto de preocupação e desespero que a czarina Alexandra se aproximou do seu famoso guru Rasputin, a quem ela considerava um homem santo que, segundo ela, tinha a capacidade de acalmar e fazer melhorar o seu filho. O curandeiro conheceu o czar e sua esposa em 1905. Há muitas menções que Rasputin repentinamente fez o herdeiro se sentir melhor. Existem várias explicações para essa capacidade de Rasputin. Algumas delas que Rasputin poderia ter hipnotizado Alexei, ou também administrado ervas para ele. Outra explicação bem comum era que a presença de Rasputin acalmava a Alexandra, que por sua vez acalmava Alexei e todos no palácio. Alexei e suas irmãs foram ensinados a ver Rasputin como o nosso amigo e a trocar confidências com ele. Alexei estava bem ciente de que ele poderia não viver até a sua idade adulta. Em setembro de 1912, após a celebração pública do centenário da derrota de Napoleão, houve uma festa de gala em Bordino. Nessa festa estiveram presentes a família real, a corte principal e muitos dignatários estrangeiros. Durante a noite,
Alexei e um amigo encontraram alguns copos cheios de vodka. Então, decidiram experimentá-los e poucos minutos mais tarde ficaram embriagados. Alexei e o amigo estavam rindo muito e comportavam-se de uma forma estranha. Alexandra foi ter com ele e o levou para longe dos olhares dos convidados. Nada aconteceu devido a este incidente, mas tanto Alexei como o amigo não conseguiram sair da cama no dia seguinte. Quando ele tinha 10 anos, sua irmã mais velha, Olga, o encontrou deitado de costas, olhando para as nuvens, e perguntou o que ele estava pensando. Abre aspas. Gosto de pensar e pensar. Há tantas coisas. Aprecio o sol e a beleza do verão o máximo que posso. Quem sabe, se um dia desses, não serei impedido de fazê-lo. Fecha aspas. Em outra ocasião, ele envergonhou os pais tremendamente quando se recusou diante dos convidados a usar os talheres e lambeu o prato. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele viveu com seu pai no quartel-general de Moshlev por um longo tempo e pôde observar a vida militar. Alexei cresceu usando uniformes de marinheiro e sempre brincava de guerra. O seu pai começava a prepará-lo para o seu futuro como czar, levando o menino em reuniões com os ministros. O coronel Mordinov, que conviveu bastante com Alexei, disse sobre o czarevich, abre aspas, ele tinha aquilo a que nós russos chamamos de coração dourado. Ligava-se facilmente às pessoas, gostava delas e tentava fazer o seu melhor para as ajudar, principalmente quando, a seu ver, uma pessoa tinha sido magoada injustamente. O seu amor, tal como o de seus pais, era muito piedoso. Fecha aspas. Em março de 1917, o seu pai foi forçado a abdicar do trono e a família foi presa pelos revolucionários. Durante o exílio em Tobolsk, Alexei queixou-se no seu diário da monotonia de sua vida atual e pediu misericórdia a Deus. Quando foi crescendo, Alexei parecia ferir-se de propósito. Depois de deslizar com um trenó pelas escadas da casa abaixo, ficou preso a uma cadeira de rodas durante as poucas semanas que lhe restavam de vida. De repente, Alexei não conseguiu mais andar. Quando os bolcheviques ordenaram que os Romanovs descessem ao porão da casa Ipatiev, o czar carregava seu filho no colo, em total desespero. Ao chegar ao porão, pediu 2 cadeiras, uma para Alexandra e outra para Alexei. O pequeno Alexei, ainda sentado na cadeira, sentiu muito medo em seus momentos finais, levou vários disparos, mas não morreu. Segundo um relato do agente bolchevique Yakov Yorovsky, os soldados então feriram a criança com baionetas, mas nada parecia funcionar. Após isso, Yorovsky direcionou mais 2 disparos para a cabeça do menino, encerrando a sua vida. Faltava menos de um mês para o seu 14º aniversário, quando em 17 de julho de 1918, na adega da casa Ipatiev em Ekaterimburgo, Alexei perdeu sua vida. Era o fim dos Romanov, a longeva dinastia que governou todas as Rússias por mais de 300 anos. Por décadas, até que todos os corpos fossem encontrados e identificados, os teóricos da conspiração sugeriram que um ou mais membros da família de alguma forma sobreviveram. Várias pessoas afirmaram ser membros sobreviventes da família Romanov. Os rumores de que ele havia sobrevivido persistiram até a descoberta em 2007 dos corpos não identificados próximos à propriedade onde a família fora eliminada. Tanto uma equipe de cientistas americanos como uma russa concluíram que o seu corpo era um dos que faltavam, juntamente com uma de suas irmãs que não se sabia se seria Maria ou Anastácia.
A identificação total da família foi feita por testes de DNA usando o material genético de um parente ilustre, o príncipe Filipe, o duque de Edimburgo, um parente por linha materna das crianças Romanoves. A confirmação chegou em uma conferência de imprensa no dia 30 de abril de 2008, mas até os dias de hoje, alguns cristãos ortodoxos russos acreditam que membros da família real conseguiram escapar e viveram em segredo na Europa e nos Estados Unidos. O czarevich, tão esperado, que nunca chegou até o trono, está sepultado na fortaleza de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo, na Rússia. Alexei e sua família foram canonizados como portadores da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. Abre aspas. Para a Igreja, o tema dos Romanov é central, porque a Igreja Ortodoxa Russa é parte da família real e a família real é parte da Igreja. Fecha aspas, conforme explica Pablo de Orellana, professor do King's College de Londres, no Reino Unido. Alexei Romanov teve uma vida curta e dolorosa, com um fim trágico e precoce, aos 13 anos de idade. E aqui, você já sabe que as conclusões do vídeo são feitas por cada um de vocês, então estou nos comentários aguardando para saber quais são elas. Vai lá me contar. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Te encontro já já.